Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós teremos mais uma aula sobre ciências humanas. Essa aula é direcionada para os estudantes dos terceiros anos dos anos iniciais do ensino fundamental. E aí, vamos juntos para mais um momento de aprendizagem? Vamos juntos para mais um momento de reflexões e construção de conhecimento? Vamos lá! O tema da nossa aula de hoje é Pernambuco, meu estado, minha cultura. Todos nós vivemos no estado de Pernambuco. Dentro do estado de Pernambuco tem diversas cidades, dentre elas a cidade do Paulista, que é a cidade que tem a rede de ensino onde vocês, queridos e queridas, estudam. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho de algumas características da cultura pernambucana. Essa cultura que é tão ampla, que é tão vaga, que tem diversos símbolos e expressões diferentes e a gente precisa aprender a conhecer e a valorizar. Vamos lá? Mas antes disso, vocês lembram do desafio da aula passada? Lembram o que é que ficou aí para vocês fazerem enquanto desafio? Vamos lá. Eu deixei aí para que vocês fizessem. Você vê, pensar, lembrar se existe alguém que você não vê há muito tempo e mandar uma mensagem de carinho. Imagina só uma pessoa que gosta muito de você, pode ser alguém da sua família, algum amigo, alguma amiga, algum coleguinha da escola, ou professor, a professora, que você não vê há muito tempo e mandar uma mensagem de carinho. Imagina a alegria dessa pessoa ao receber. Pois bem, fizeram o desafio moleza esse, hein? Mas muito importante. Conseguiram fazer? Eu espero que sim. Façam os desafios, hein? Se não fez, tem tempo ainda. Vai lá, faz esse desafio e os das outras aulas, caso você ainda não tenha feito. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje, então, professor? Identificar a pluralidade nas diferentes manifestações pernambucanas. Na verdade, esse é o objetivo da nossa aula de hoje e de outras aulas que faremos sobre esse assunto, cultura pernambucana. Que, como eu disse, a cultura pernambucana ela é muito ampla, ela tem muitas influências, ela tem várias formas diferentes de manifestação. São muitas e muitas manifestações artísticas e culturais diferentes. E a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas delas. O que a gente viu na aula anterior mesmo? Importante lembrar que a gente falou também de conteúdos relacionados a essa aula de hoje. Vamos lembrar um pouquinho. A gente falou o que é cultura, a gente estudou um pouco do conceito de cultura. Como assim, professor, conceito? É o que é cultura, como é que a gente define cultura. E aí, são os comportamentos, as tradições e os conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo as comidas típicas, a língua, as religiões, a música, o local, artes, vestimenta e tantas outras coisas. O conjunto das coisas que tem a ver com o modo de vida como as pessoas vivem dentro de um grupo, a gente chama de cultura. Dentro da cultura tem diversas coisas que caracterizam essa cultura, tem a ver com essa cultura. Olha aí uma imagem, já para a gente começar então a pensar um pouco sobre essa pluralidade no nosso estado. Uma imagem muito conhecida aí, e eu já vou dar uma dica, fica em Pernambuco, tá? E esse local aí, muitas pessoas visitam, pessoas inclusive que têm aí, que fazem parte de diversos grupos sociais diferentes, frequentam esse lugar. Que lugar é esse? Eu trouxe uma imagem aí, de um jovem vestido com os trajes de uma manifestação cultural que a gente vai ver nessa aula de hoje, mas eu não vou dizer qual é ainda. Acho que vocês já sabem, só de ver. Tem uma outra imagem aí, de dois senhores tocando as suas violas. E estão no Marco Zero também, em detalhe. Essa imagem aí, dos senhores tocando a viola, o violão, é no Marco Zero. E aí? Eu já disse, acabei dizendo, é o Marco Zero, no Recife. Essa é a imagem do Marco Zero, que é um local muito conhecido no nosso estado, na capital do nosso estado, que é Recife. E aí é destino turístico de muitas pessoas do mundo todo. Vem aqui para conhecer o Marco Zero e aí tem várias coisas diferentes que acontecem, várias manifestações culturais que acontecem aí também. Ok. Tradições culturais pernambucanas. São muitas as tradições culturais originadas, ou seja, nasceram aqui,
ou reinventadas, adaptadas para a nossa cultura, para o nosso modo de viver. Grande parte delas refletem a forte influência dos saberes de povos tradicionais, como os quilombolas, indígenas, e também reflete também, tem influência da cultura portuguesa, que, como a gente já viu nas aulas anteriores, foram os portugueses, né, que colonizaram o Brasil. Daí vem a nossa língua, daí vem muitos dos nossos hábitos religiosos e diversas outras questões. E isso tem a ver com a nossa aula de hoje também. Ok. Então, eu trouxe aqui algumas dessas manifestações que têm influência indígena, né, que têm influências quilombola, afro-brasileiras e tem também influências portuguesas, da cultura de Portugal e europeia e de diversos outros países que, no decorrer da história, foram chegando aqui no nosso país e contribuíram, e muitos ainda contribuem, para a formação cultural do nosso povo, inclusive pernambucano. Então, afoxé, cavalo marinho, caboclinho, ciranda, coco, maracatu, de baque solto e baque virado, que são diferentes, a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje, mamulengo, pastoril, reizado e guerreiro, boi, ursos, frevo, e aí o frevo com seus blocos, clubes e troças, escolas de samba, sim, em Pernambuco tem escola de samba sim, hein? Pensa que é só coisa de São Paulo, do Rio de Janeiro, Nananina não, Pernambuco tem sim. Bonecos gigantes, e Olinda, não é uma grande referência dos bonecos gigantes, mas outras cidades também têm bonecos gigantes. Cadê? Quadrilhas, muito comum no São João. Xilogravura, pífanos, que é um instrumento musical lindo, maravilhoso. Bacamarte, cordelistas, mazuca, cultura afro, cultura indígena, rezadeiras, benzedeiras, parteiras, siriri, congo, rosário, capoeira, que é muito bacana, poesia popular, e a gente tem repente, cordel e vários outros. Temos dança, cavalgada e vaquejada. Esses são só alguns dos exemplos da amplitude da nossa cultura pernambucana. Vocês já conheciam boa parte dessas palavras, não é? Maravilha. Vamos passar adiante, então. Como eu disse, olha, o maracatu é uma dessas expressões culturais essencialmente pernambucanas, que nasceu aqui no nosso estado. E o maracatu é dividido em dois e a gente vai conhecer um pouquinho. Existem dois tipos de maracatu. O de baque virado, que é o mais antigo, né, também chamado de maracatu nação, e vocês vão saber por que nação. E o de baque solto, também chamado de maracatu rural, que surgiu um pouco depois e é também muito importante para a formação da nossa cultura aqui em Pernambuco. Bom, o maracatu, né, o termo maracatu, ele era utilizado pelos senhores e aí significava confusão, bagunça dos escravos. Era utilizado pelos escravos, né, para comunicar aos outros a chegada dos policiais que vinham reprimir as festas dos escravos. Então, essa festa, né, esse momento cultural ali que os escravos tinham, era chamado de maracatu, que tinha a ver com bagunça, confusão. Olha aí a origem do nome maracatu. Vocês já devem ter ouvido falar o nome maracatu, a palavra maracatu, com certeza, mas olha aí um pouquinho da história, de onde surgiu esse nome e a relação dele com a história do nosso povo. E aí, a gente tem o maracatu nação. Ele remonta às festas organizadas por grupos de escravos que celebravam no pátios das igrejas a coroação do rei de Congo. E é um ritmo que também foi inserido aos festejos carnavalescos. Então, antigamente existia um momento, né, que lembrava a chegada do rei de Congo, que era uma pessoa que tinha a responsabilidade de manter ali a organização, a ordem, né, reprimir os escravos para que eles fizessem tudo certinho, obedecessem às ordens dos seus senhores. Depois, o maracatu trouxe isso em forma de teatro e traz isso em forma de teatro, de música, de encenação, e a esse maracatu que relembra esse momento da história dos escravos, a gente chama de maracatu nação. Vamos lá, então, para mais algumas características do maracatu nação. Esses cortejos são representados pela figura do rei e da rainha, tem príncipes, ministros, duques, condes, vassalos, dama de passo, porta-estandarte, que é a pessoa que sustenta, não é, o guarda-chuva, a umbrella, o pálio, fantasias que representam figuras de animais, tem o guarda-coroa, tem o corneteiro, o baliza, o secretário, lanceiros, o brasabundo e caboclos de penas e baianas. São todos os personagens que fazem parte. É muito personagem, não? É muita gente, não é? Pois é, não vamos ver todos eles aqui na aula, porque senão a gente faria 100 mil aulas para poder conhecer tudo isso. Mas aí,
se você não conhecia algumas dessas expressões, alguns desses personagens, você agora sabe que eles fazem parte do Maracatu Nação. Olha aí uma imagem, tá, do Maracatu Nação, que representa esse cortejo. Então é um momento que as pessoas vestidas com os personagens fazem essa grande celebração, e essa é a imagem que representa o Maracatu Nação. Ok. Vamos então conhecer o maracatu rural, que surgiu depois. Tem uma história um pouquinho diferente, mas também tem características semelhantes e muito importantes para a nossa cultura, como eu já disse antes. Na zona da mata de Pernambuco foi onde surgiu, tá, o maracatu rural, ou também chamado maracatu de baque solto. Existem os caboclos de lança que fazem um desfile que lembra uma batalha. Eles correm de um lado para o outro, sacudindo as lanças, executando manobras chamadas de caídas. Cada um dos caboclos que fica na posição de puxar, ou seja, que vai conduzindo, né, o cortejo, vai conduzindo ali o grupo, puxa o cordão, se chama-se boca de trincheira. Então, tem diversos personagens também, e tem uma pessoa que segue, que rege, com a orientação do mestre também. Existe também um mestre. Antigamente, quando os maracatus se encontravam, costumava ter grandes conflitos de verdade. Hoje em dia não existem mais esses conflitos, não existe mais esses pequenos confrontos. Existe só a manifestação cultural com todas as suas potencialidades e com toda a beleza da história que o maracatu tem. No caso, o maracatu rural também. Vou mostrar algumas imagens aí. Antes das imagens, as fantasias dos caboclos de lança têm mais de 30 quilos, olha só. Você já deve ter visto, não é? Os caboclos de lança, alguns deles inclusive fazem peregrinações, né? Caminham por diversos municípios diferentes. Você já deve ter visto pelo som, pela indumentária, pelas roupas. Essas roupas costumam pesar mais ou menos 30 quilos, vê que bacana. E aí tem chocalhos, preso na altura das nádegas, eles usam gola, tem bordada, brilhante, tem um lenço amarrado, não é? Na cabeça, tem chapéu de palha, cabeleira, eles pintam o rosto com a tinta chamada urucum, e isso lembra também a cultura indígena, é o que alguns indígenas também fazem, pintar o rosto. Outras informações, ele desfila num círculo compacto, tem no meio o estandarte rodeado por baianas, damas de buquê, ramos de flores de goma, tem a boneca de pano plástica chamada de calunga, tem também caboclos de pena, caboclo de lança, que se encarregam de abrir o espaço no cortejo para eles poderem passar no meio da multidão que acompanha. Então tem diversas personagens que fazem parte do maracatu rural, ou maracatu de baque solto. Sim, agora duas imagens aí, olha só, que representam aí, o maracatu de baque solto ou o maracatu rural. Duas imagens que representam o festejo, o pessoal comemorando, né, vivendo o momento de celebrar o maracatu. Ok. Vocês gostaram da aula de hoje? Professor, eu vi muitas palavras que eu não conhecia, eu vi muitas informações que eu não conhecia. Nas próximas aulas, nós vamos, inclusive, falar um pouquinho mais sobre outras manifestações culturais que fazem parte da cultura de Pernambuco, dessa ampla cultura de Pernambuco. Então, fiquem ligados e ligadas, acompanhem as aulas que a gente vai ver, vocês vão conhecer mais um pouco de outras manifestações que a gente tem aqui no nosso estado. Espero que tenham gostado da aula de hoje. E o desafio? Pois bem, o desafio de hoje é um desafio relacionado ao que a gente viu na aula também, Que tal identificar algum dos grupos artístico-cultural do teu bairro? Que tal você perceber se existe algum grupo artístico-cultural no teu bairro? Que grupo é esse? O que eles fazem? Tem relação com a história da tua cidade, com a história do teu bairro? Se sim ou não, vai lá, pesquisa, identifica, acompanha, assiste, se informa se tem alguma apresentação para você ir junto com a sua família prestigiar essa apresentação artístico-cultural que tem aí no teu bairro, ou mais de uma, né? Quantas tiverem, quantas você puder, para valorizar também a manifestação cultural, artística desses grupos que existem no teu bairro. Valoriza, que isso é importante. E aí, uma mensagem, final para a aula de hoje. Pernambuco tem uma grande riqueza cultural. Vocês viram na aula de hoje que a gente tem aí diversas, possibilidades de manifestações culturais diferentes. Pernambuco tem uma riqueza cultural muito grande. Vamos conhecer? Conhecer todas, professor? Não precisa ser todas, mas vamos conhecer o máximo que a gente puder. E se puder conhecer todas, massa, show de bola. Espero que tenham gostado da aula. Tchau, tchau. Até a próxima.